Bom dia, boa tarde, boa noite. 24 de junho, terminando o feriadão, né? Eu me programei para nesse feriadão fazer uns dois conteúdos, mas não consegui, sem vontade nenhuma de tocar nesses assuntos. Mas vamos superar a falta de vontade, né? Porque tem coisa que a gente faz sem ter vontade. Vamos fazer esse conteúdo? Antes de continuar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em que circunstância eu faço esses vídeos? Eu faço esses vídeos na condição de servidor da Universidade de Pernambuco, tá certo? Eu não reivindico, fazendo esses vídeos, falar em nome de ninguém. Eu falo em meu próprio nome. E por que eu estou deixando isso claro? Repare, um servidor ou outro pode estar me confundindo como membro da direção do Sindup. E eu quero esclarecer que eu não sou há 3 gestões. A minha permanência no Sindup foi de 2009 até o começo de 2016. Então eu não tenho nada a ver com o Sindup, a não ser o fato de ser filiado ao nosso sindicato, tá certo? Então, eu não tenho dificuldade e nem preciso ser da direção do sindicato para falar de carreira. Então, a comunicação oficial, vou botar aqui, ó, a comunicação oficial do Sindup, quem faz é o Sindup. A minha comunicação é a comunicação pirata, tá certo? Vou colocar um piratinho aqui para ficar bonitinho, mas não sendo comunicação oficial do Sindup, isso não quer dizer que seja uma comunicação despossuída de conteúdo relevante. Se você for dar uma olhada em todos os vídeos que eu fiz, você vai ver, inclusive, que todos os vídeos tem conteúdo que você nunca viu na comunicação feita pela direção do Sindup. E faço esses vídeos porque julgo que é relevante fazê-los, né? O nível de comunicação que nós temos aqui, de informação que nós temos aqui na Universidade de Pernambuco, entre os servidores, é muito ruim. E faço porque eu considero que a comunicação é a chave para a informação, diferente de muitos colegas que acreditam que a comunicação é a chave para a desinformação. Olha isso aqui. Então vamos falar sério agora e vamos para o nosso papo. Agora me diga uma coisa, você, meu colega de trabalho da Universidade de Pernambuco, minha colega de trabalho, você tem a minha faixa etária. Eu estou na casa dos 50 anos, certo? Então, na nossa meninice, a gente escutou falar na perna cabeluda. Os jovens aí que não sabem o que é perna cabeluda, por favor, eu vou colocar as imagens aqui e façam uma pesquisa na internet, né? Perna cabeluda foi uma lenda urbana aqui do Recife. Década de 80, 70 para 80, eu acho, o povo saía na rua, no Recife, com medo de levar a porrada da perna cabeluda, né? Você, que está na minha faixa etária, você acreditava na perna cabeluda? Acreditava nessa história? Você que está na minha faixa etária, acreditava em comadre Florzinha? Acreditava? Se você não acreditava em comadre Florzinha ou na perna cabeluda, me diga uma coisa. Por que você acreditou, sem indicativo nenhum, que o governo do estado atenderia a nossa pauta? Me diga aí. Sabe por que você acreditou nisso? Porque você foi induzido a considerar que nós poderíamos reestruturar a nossa carreira com base em mensagens positivas, que, em última análise, terminam traduzindo o espírito obscurantista que a gente foi conduzido no campo da política nos últimos anos. Esse tipo de mensagem que eu vou colocar aqui, ó, foi o que mais você escutou nos últimos anos. Quem tinha que lhe abrir os olhos a respeito de questões políticas relacionadas à nossa carreira nunca abriu, sempre ficou com esse papinho aqui, ó. E agora a gente está colhendo o resultado desse tipo de conversa, né? Sem desmerecer essa questão de fé, a questão não é essa, né? A questão é que não se pode fazer uma luta só com isso, né? Essa publicação é de um diretor da nossa entidade, certo? Eu tive o cuidado de riscar o rostinho dele, né, para não aparecer aqui. Mas a linha política nos últimos anos foi essa, despossuída de qualquer senso crítico, de qualquer senso apurado da nossa realidade, fundamentado exclusivamente nessa coisa aí, meio terraplanista, meio pensamento positivo, meio não sei nem o que, né, que não leva a lugar nenhum.
E eu quero conversar com você hoje justamente sobre a proposta que o governo do estado retirou da mesa específica. A proposta que faria o enquadramento dos servidores da Universidade de Pernambuco considerando o seu efetivo tempo de serviço. A rigor, a proposta apresentada pelo governo e retirada pelo governo era muito ruim, mas tinha um avanço aí. Pela primeira vez, o governo expressou o ânimo de resolver a questão do tempo de serviço. Mas na frente eu vou dizer como foi que o governo criou esse problema. Mas retirou a proposta, né? Dizendo que não tinha recurso para isso. Será que a questão de não fazer o tempo de serviço na Universidade de Pernambuco tem relação com dinheiro? Será que tem? Aliás, antes de demonstrar que não tem, eu vou demonstrar aqui, viu? Vou abrir aqui a tela do notebook e vou lhe demonstrar que o problema do tempo de serviço não tem relação com dinheiro. Mas antes de lhe mostrar isso de forma rigorosa, de forma cabal, de forma muito clara, você tem certeza que tem noção do que significa essa coisa do tempo de serviço? Eu vou lhe mostrar o exemplo de uma servidora aqui para que você tenha a ideia exata do que significa isso. Porque mesmo o servidor estando posicionado numa faixa que não tem relação com o tempo de serviço dele, ele não sabe quanto é que ele está tendo de prejuízo. Aliás, quanto é que ele está tendo de prejuízo não. Ele não sabe enquanto ele está sendo roubado. O verbo é esse, roubado pelo governo do estado, pelo estado de Pernambuco. Eu vou lhe mostrar esse exemplo aqui porque ele é chocante. Vamos lá, vou virar aqui o telefone para o computador. Vamos ver o exemplo dessa servidora. Aliás, eu vou mostrar 2 contra-cheques da mesma servidora para que vocês tenham uma noção exata do que é esse problema do tempo de serviço. Repare, essa servidora é da área de saúde, então pode acumular cargo público, tá certo? E tá aqui, o ingresso dela na UPE de um vínculo foi quando? Dezembro de 2023, tá certo? Dezembro de 2023. Sendo de dezembro de 2013 servidora de nível médio, onde é que está o salário dela? Está aqui, ó, R$ 1.215,88. Ela está corretamente posicionada na faixa exata. Mas reparem o contra-cheque do outro vínculo da servidora. Vamos lá? A servidora entrou quando na UPE? Eu espero que dê para ver aí direitinho. Ela entrou em 1999, ok? Então, e ela está enquadrada onde? Na faixa F da classe 1. Faixa F da classe 1. Tá aqui. Vamos olhar a tabela agora. E a mesma servidora que entrou em 2023, aliás. E aqui nós temos a mesma servidora com o vínculo dela, com o ingresso na UPE, há 25 anos. Ela está aqui, ó, na mesma classe. Ela deveria estar aqui? Não. Na classe 1, na faixa F, o salário dela é de R$ 1.443,08. Mas ela não deveria estar aqui. Onde é que ela deveria estar, Gleidson? Vamos contar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O salário dela era para ser R$ 2.189,16 nos valores de hoje. Mas ela está aqui, ó. Veja quanta diferença. Quantas faixas de diferença? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 faixas de diferença. Você entendeu qual é o problema de se trabalhar numa faixa que não tem relação com o seu efetivo tempo de serviço? Vamos ver agora quanto de prejuízo essa servidora tem por mês em virtude de não estar enquadrada na faixa que tem relação com o seu efetivo tempo de serviço. Vamos ver agora? Vamos ver quanto essa servidora está perdendo mês a mês com o salário atual. Vamos colocar aqui 2.189, 16 menos quanto?
menos 1.443,08, menos 1.443,08. Dá quanto? Por mês, essa servidora está tendo um prejuízo de R$ 746,08. É isso que o Estado se apropria de forma ilegítima dessa trabalhadora, em virtude de fazer a manutenção dessa coisa abjeta, que é trabalhar numa faixa que não tem relação com os seus 25 anos de efetivo exercício. Vamos pegar isso aqui, 74608, 74608, 74608 vezes 12. Num ano, a servidora está perdendo R$ 8.952,96. Você está entendendo o tamanho da violência? Você está entendendo o tamanho do absurdo? Você está entendendo o quanto o Estado subtrai, surrupia, se apropria ilegitimamente de cada trabalhador da Universidade de Pernambuco que não está enquadrado na faixa que tem relação com seu efetivo tempo de serviço? Você tem consciência de que o governo do Estado não nos faz nenhum favor nos colocando numa faixa que tenha relação com o nosso efetivo tempo de serviço? A gente não está pedindo favor, não. Nós não estamos pedindo favor. Agora eu vou lhe mostrar mais duas informações aqui que aí são chocantes. Eu vou lhe mostrar a primeira, mas a segunda é que impressiona, é que mostra a estatura desse governo aí. Eu estou falando desse governo do Raquel Lira porque ela é a governadora hoje. Mas a forma como a governadora Raquel Lira trata desse problema é igual ao que o Paulo Câmara fez nos seus 8 anos. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, meu irmão. Governo é bom para recapear uma estrada, para abrir uma escola, até para abrir um hospital. Mas esses trabalhadores que trabalham nesse hospital ou nessa escola, o que é que ele faz? Ele diminui a dignidade humana. Essa questão que eu estou abordando aqui do tempo de serviço, ela não tem relação com pauta de campanha salarial, não. É outra coisa. Eu estou falando já, isso tem relação com direitos humanos, e eu vou explicar depois. Mas preste atenção a esse número que eu vou lhe mostrar aqui. Eu vou virar novamente o telefone para lá. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo uma planilha no Excel, né? Essa planilha foi feita por servidores da reitoria a pedido da direção do Sindub. Ivo pediu, tá certo? Numa reunião a gente fez essa solicitação e Ivo encaminhou. Repare, essa coluna aqui, você vê que essa coluna tem os analistas, assistentes e auxiliares, o volume dos seus vencimentos atuais do salário base, né? Aqui está tratando só do salário base, ok? E aqui são os valores corrigidos. O valor do salário, preste atenção, viu? O valor do salário base corrigido, considerando o efetivo tempo dos servidores. E aqui a gente tem um impacto mensal. Vamos ver o impacto mensal dessa correção? Vamos ver? Vou colocar aqui a calculadora para cá. E vamos ver. Segundo essa planilha, feita na reitoria, então esses dados devem ser legítimos, né? Mensalmente, para corrigir essa questão do tempo de serviço, o custo seria esse: R$ 1.280.407 e quanto? E 27 centavos. Vamos ver isso em 12 meses, quanto é que fica? Vezes 12 é igual. Num ano, para corrigir, para resgatar a dignidade do trabalhador da Universidade de Pernambuco, qual seria o impacto financeiro? R$ 15.364.888,24. Vamos pensar isso pelos próximos 3 anos, vezes 3, já que o governo do Estado pretende fazer um acordo para os próximos 3 anos. Vamos lá. Olha aí, ó. 46 milhões pelos próximos 3 anos. Eu vou colocar isso aqui, que eu quero salvar essa informação. Pelos próximos 3 anos, o custo
desse investimento para resgatar a dignidade do trabalhador sairia para o Estado R$ 46.094.661,72. Guarde esse número. Considere, por exemplo, que para resolver a questão da polícia, o governo do Estado gastou R$ 1,8 bilhão. Para resolver a questão do tempo de serviço na UPE, pelos próximos 3 anos, o custo seria de 46 milhões. Agora, deixa eu lhe mostrar uma coisa, porque... Deixa eu virar a câmera aqui para mim. Então, no lugar do governo aperfeiçoar a proposta que apresentou para enquadrar os servidores na faixa relacionada com seu efetivo tempo de serviço, o que foi que ele fez? Retirou essa proposta da mesa. Porque ele disse que não tinha 46 milhões pelos próximos 3 anos para fechar essa conta, para resolver essa conta. Tem 1 bilhão e 800 milhões para a PM. Para os trabalhadores da Universidade de Pernambuco, não tem 46 milhões. Ok? Ok. Mas deixa eu lhe mostrar, vou virar novamente aqui esse telefone para o computador para você ver uma coisa que eu percebi quase sem querer, na própria página da Universidade de Pernambuco. Deixa eu lhe mostrar aqui. Agora veja essa matéria aqui na página da UPE. Eu gosto de ler o conteúdo jornalístico, né? As notícias que aparecem na página da UPE. Eu acho importante para a gente ficar por dentro do que acontece na Universidade de Pernambuco, né? Então repare essa notícia. O PE desenvolve aplicativo Plantar Juntos para o programa do governo de Pernambuco. E aqui nós temos a foto, né? Essa foto. Eu acho que esse rapaz aqui é professor da UPE, né? A julgar pelo crachá. Esse também é. Aqui nós temos a vice-governadora e nós temos a nossa reitora, né? E eu mostro isso aqui com toda a reverência a esses servidores da Universidade de Pernambuco e à reitora, tá certo? Vamos lá. O que é que diz essa matéria aqui? O PE desenvolve aplicativo Plantar Juntos para programa do governo de Pernambuco. Vamos ler a notícia. Isso foi publicado no dia 6 de junho, recente, né? E aqui diz o seguinte, ó. Nesta última quarta-feira, a Universidade de Pernambuco marcou presença no lançamento de um programa estadual de reflorestamento Plantar Juntos por Pernambuco. Ok? Ok, perfeito. A iniciativa foi detalhada durante evento no Museu Cais do Sertão, Recife, que contou com a presença da governadora e vice-governadora Raquel Lira e Priscila Krause, respectivamente. Agora preste atenção ao que vem agora, tá certo? A meta é plantar 4 milhões de árvores até 2026, ok? Perfeito, não tem dificuldade nenhuma, muito bom isso. Agora veja aqui a informação. Ao todo, serão investidos 150 milhões no programa de incentivo à restauração ambiental. Amigo, eu vou dizer de novo. Ao todo, serão investidos 150 milhões no programa de incentivo à restauração ambiental. Você está entendendo que o problema para colocar os servidores da UPE numa faixa que tenha relação com o seu efetivo tempo de serviço não é falta de recursos? Como é que o governo diz que não tem 46 milhões, mas ele tem 150 milhões para gastar até 2026 fazendo replantio em Pernambuco? 105, ele tem 3 vezes mais do que seria necessário para enquadrar os servidores da UPE na sua faixa, na faixa que tem relação com o seu efetivo tempo de serviço. Ele vai gastar 3 vezes mais do que isso fazendo esse replantio. Governadora, faça esse tempo de serviço da gente, que a gente faz esse replantio aí. A gente faz. Não precisa gastar 150 milhões para plantar 4 milhões de árvores, não. Se a senhora fizer uma campanha aí, usando a mesma campanha que a senhora fez do Ouvir para Mudar, se usar a internet, usar a televisão, usar YouTube, usar Instagram, eu tenho certeza que os milhões de pernambucanos residentes aqui farão essa plantação de graça.
colaborando para o meio ambiente. Não precisa a senhora gastar 150 milhões. Mas o Estado tem 150 milhões para isso. Mas para um servidor não tem. Repare, o que revolta é que não fica caracterizado, meu irmão, por todos os motivos, por todos os indicativos, por tudo que a gente vê na imprensa, que o problema não é falta de dinheiro. O problema é prioridade. Tudo na vida é feito em virtude do tempo. Tem tempo para tudo nessa vida, né? Recentemente eu fui a um sepultamento de um tio, morreu com 82 anos. No mesmo ambiente onde ele estava sendo velado, tinha um anjinho. Minha mãe foi ver lá o caixão, disse: é um anjinho, uma criancinha, não tinha nem um ano. Um com muito tempo, 82 anos, e outro indo para a sepultura como um anjinho. A carga horária na Universidade de Pernambuco é vinculada a tempo. A gente tem que cumprir o tempo para uma série de coisas que inclusive o Estado nos obriga. Se você for requerer a concessão do gozo da licença-prêmio, faltando um dia para o tempo necessário, você não consegue fazer esse requerimento, em virtude da falta de tempo. Agora me diga uma coisa, se tudo é em função do tempo e nós temos a obrigação de cumprir determinados tempos, por que o governo do Estado não se vê obrigado a enquadrar o servidor na faixa relacionada com seu tempo de serviço? Esse caos da UPE, isso que acontece entre os servidores, concorre, isso inclusive é uma violência contra os direitos humanos. Porque repare só, há servidores na Universidade de Pernambuco que já têm tempo de se aposentar, já estão no abono de permanência, mas não estão na faixa salarial que tem relação com o seu efetivo tempo de serviço. Como é o nome disso, se não for roubo? Me diga. Se esse servidor fosse requerer o abono de permanência sem ter integralizado as condições para se aposentar, ele conseguiria o abono de permanência? Não, não conseguiria. Então repare, o governo do Estado obriga um indivíduo a trabalhar muito além do tempo necessário, porque esse servidor fica trabalhando, mesmo tendo o abono de permanência, esse servidor fica trabalhando, mesmo tendo até o abono de permanência, na expectativa de chegar no último salário. E o governo do Estado massacra, meu irmão. O nome disso é tortura. Pronto, tortura. O governo do Estado é torturador. Porque quem obriga um homem e principalmente uma mulher a ficar muito além do seu tempo de serviço no exercício da função pública para chegar no último salário, que é pequeno, inclusive, ele faz isso como tortura, como perversidade. O governo do Estado é um algoz para os servidores da Universidade de Pernambuco. E a gente tem que se conformar com isso? Não. A gente agora está no campo dos direitos humanos. Rapaz, se passar aí no jornal alguém dando uma paulada num cachorro, isso vai para o Jornal Nacional. Isso viraliza, né? Todo mundo fica com pena do cachorro. E com razão. Mas um trabalhador que hoje se aposenta ou inclusive morre na Universidade de Pernambuco, às vezes ele não tem nem o, como é que eu posso dizer, nem o reconhecimento dos próprios colegas. Porque parece que esse problema a gente não percebeu ainda a dimensão. Se aposenta, vai receber proventos menores do que deveria receber. E se morre, o dependente, a pensionista ou o pensionista, vai receber uma pensão muito menor do que deveria receber. Menor em virtude da última reforma previdenciária e menor em virtude da faixa que a pessoa faleceu, que é muito anterior à faixa que deveria estar enquadrado. Veja que coisa criminosa. A pessoa trabalha a vida toda e num momento desse o Estado castiga, humilha, acaba de matar. Para concluir, porque eu estou trazendo isso ao seu conhecimento, meu irmão, minha irmã, é para que você se perceba como um trabalhador, um servidor público, que deve ser respeitado. E dever ser respeitado não é jargão, não é frase de efeito.
O Estado tem obrigação, tem responsabilidade com seus trabalhadores. Isso a que o Estado nos submete e a gente toma isso como natural, isso é uma violência sem tamanho. Mas isso parece que está pacificado aqui na Universidade de Pernambuco. Professora Socorro, com todo o respeito do mundo, professora Socorro, olha, tem aquela proposta de reestruturação da carreira que a reitoria, na gestão do professor Pedro, e a senhora era vice, mandou lá para o governo do Estado. Esqueça todos aqueles pontos de pauta, mas valorize dois. Deixe os outros, mas tome conta de dois. Um é o tempo de serviço dos trabalhadores da Universidade de Pernambuco. A senhora hoje conduz um órgão público, reitora, em que o governo, ele mais que humilha os trabalhadores, mas considerar que a forma como o governo do Estado trata a questão do tempo de serviço dos trabalhadores da UPE, não, reitora, é demais. Se posicione a respeito disso, né? Façam amanhã, dia 25, tem uma reunião com a secretária, me parece que é isso, dia 25. Se posicione especificamente a respeito desse tema e se posicione especificamente a respeito da forma como o governo do Estado tratou da questão do incentivo à titulação para os servidores da Universidade de Pernambuco, para o pessoal técnico administrativo. Porque a tese, peça aí na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a nota técnica que ele mandou, que o governo do Estado, que a Secretaria de Administração mandou para a Universidade de Pernambuco, que diz que não faz sentido instituir incentivo à titulação, porque nos tornaria o quê? Frustrados, né? Uma coisa dessa. Que isso seria uma vitamina para o desvio de função. Tudo ridículo, tudo patético. Argumento nem medieval, é argumento pré-histórico. Esse argumento da Secretaria de Administração não encontra nenhum artigo científico para comprovar isso. Porque tem que ser, inclusive, muito cara de pau para dizer que incentivo à titulação transforma o trabalhador em um ser frustrado. Se posicione sobre essas duas questões, sobre o incentivo à titulação e sobre o tempo de serviço. Pode até não resolver, reitora, pode até não resolver, mas pelo menos a senhora se posicionou de forma taxativa a respeito desses assuntos. Faça isso. Não deixe isso passar em branco, não. E, queridos, meus colegas servidores da Universidade de Pernambuco, as servidoras, vamos vigiar, né? A gente tem que sair, a gente tem que fazer alguma coisa para além de rede social, para além de grupo de WhatsApp, se bem que isso tem um efeito massa, né? De agregar, mas a gente não vai resolver a vida da gente restrito a esses ambientes. Ou a gente mostra a nossa cara na porta do Palácio do Campo das Princesas, ou nós seremos tragados a vida toda por governos dessa qualidade. É isso aí.